Este era o Family Guy antes da Disney, em seu auge supremo. Então a Disney assumiu o controle em 2019 e os números não apenas caíram, eles despencaram. E é justo dizer que os fãs ficaram revoltados. Mas isso se manifesta como um padrão. Tudo que a Disney tocou, estragou. E assim, para Family Guy, a qualidade que os fãs tinham o prazer de ter desapareceu por completo. Mas como a Disney conseguiu arruinar uma das maiores séries animadas da nossa geração? Parece que estamos em um universo onde todos são desenhados pela Disney. Desde o seu início, a identidade de Family Guy não residia em apenas ultrapassar cada limite que você não deveria cruzar. Se existia um limite, Family Guy não estava apenas saltando sobre ele, estava lançando um míssil para o outro lado. A violência era feita de forma crua e vívida. O gore. Às vezes você esquecia que era um desenho animado que estava assistindo, pois, de repente, Stewie estava cortando alguém ao meio ou Lois estava arrancando a cabeça do marido em um acesso de raiva. Era cartunesco, mas ocasionalmente gráfico. E no que diz respeito ao humor controverso, essa era a marca registrada de Family Guy. Tudo e todos eram alvos legítimos. A igreja, o governo, celebridades, pessoas com deficiência, os doentes mentais, até mesmo a própria figura divina. Então, basicamente, podem comer de qualquer árvore menos desta aqui. Podemos sentar embaixo dela? Sabe, eu não chegaria perto dela. Ninguém estava a salvo, nem mesmo Walt Disney, que foi satirizado implacavelmente mais de uma vez. E no que tange à crítica social, Family Guy era como um lança-chamas em uma câmara cheia de gasolina. De figuras políticas a estereótipos raciais, o show abordava tudo, inclusive alfinetando a Disney. Parece que não tem nada errado com este lugar. Olá, pessoal! Você não assistia a Family Guy para se sentir tranquilo. Você assistia porque atingia o espectador de todas as direções e às vezes direto no rosto. Sim, era problemático. Esse era o seu propósito. Forçava debates e indignação de uma maneira que apenas um programa sem nada a perder poderia fazer. Foi isso que o transformou em um agitador, perturbando as normas midiáticas convencionais que ninguém mais tinha a audácia de questionar. Não, Peter, Iraque não tem nada a ver com isso. Foi um bando de árabes, libaneses e egípcios financiados por um sujeito da Arábia Saudita que mora no Afeganistão e protegido pelos paquistaneses. Você está dizendo que precisamos invadir o Irã? Em essência, a série representava tudo o que a Disney repudiava. Era um programa para adultos que aceitavam e até gostavam de se sentir ofendidos. A Disney, por sua vez, representava o oposto. Todo aquele caos belo e ácido não prospera bem no ambiente imaculado e sorridente da marca Disney. E como veremos em breve, é exatamente nesse ponto que Family Guy terminou. Quando a compra pela Disney se concretizou, era só uma questão de tempo até que Family Guy perdesse todas as características que o tornavam autêntico. Mas como isso aconteceu? Em 2019, a Disney adquiriu oficialmente a 21st Century Fox por impressionantes 71,3 bilhões. Isso é bilhão com B. Enquanto a maioria das pessoas se preocupava com quantos filmes dos X-Men a Disney relançaria ou com a rapidez com que colocariam o Homem de Ferro em caixas de cereais, algo mais sutil e inquietante ocorreu. A Disney passou a ser dona de Family Guy. Tecnicamente, Family Guy ainda é transmitido pela rede Fox, mas não se engane, a Fox, o canal de TV, não foi incluída no acordo da Disney, mas o estúdio que produz Family Guy foi. Em outras palavras, embora o logotipo no início do programa ainda diga Fox, os pagamentos, as aprovações e as diretrizes corporativas agora vêm diretamente do império do Mickey. O fato é que a Disney não apenas adquire programas, ela os absorve, os reformula e elimina todos os seus aspectos controversos até que sejam seguros o suficiente para serem estampados em uma lancheira. E Family Guy sempre foi sobre esses aspectos controversos. Esse era o objetivo. O histórico da Disney com franquias ousadas não é exatamente animador. Basta perguntar aos Simpsons, outro ex-produto da Fox, que foi reduzido a uma sombra genérica e algoritmicamente amigável do que já foi, ou a Star Wars, que passou de uma épica ópera espacial mítica a um conteúdo corporativo seguro feito para alimentar filas de parques temáticos. É mesmo? Te peguei, meu Deus! Vamos nos divertir tanto!
O que começou com a esperança em O Despertar da Força, rapidamente mergulhou no caos com Os Últimos Jedi e a Ascensão Skywalker, cada um desgastando a identidade da marca e fazendo com que os fãs de longa data não reconhecessem mais sua franquia favorita. Esse mesmo sentimento é compartilhado pelos fãs da Marvel desde a compra pela Disney. Se Star Wars, indiscutivelmente uma das propriedades intelectuais mais queridas de todos os tempos, pôde ser rebaixada sob o domínio da Disney, que chance Family Guy teria? Isso não é apenas um aviso, é um estudo de caso. É um exemplo clássico de asfixia criativa sob a mão de veludo de um rato sorridente. No momento em que Family Guy se tornou parte do catálogo da Disney, você quase podia ouvir Stewie suspirar. Mas o que é isso? A Disney, no entanto, não agiu de forma abrupta. Eles são mais astutos. O que eles empregam é um controle sutil. As piadas não são violentamente censuradas, elas são silenciosamente removidas. Os roteiros são gradualmente reescritos e, antes que você perceba, o impacto cômico desapareceu. A sátira é mais suave. Os personagens estão presos em uma repetição. O que testemunhamos não foi apenas uma união, foi um expurgo. A Disney não apenas comprou Family Guy, eles o higienizaram. Mas aqui está o detalhe. A Disney sabia onde estava se metendo. Ou pior, eles pensaram que poderiam controlá-lo. Este é o mesmo programa que animou Walt Disney assediando sexualmente Minnie Mouse em um escritório do estúdio. E essa não foi a única vez que a Disney foi alvo. A série chegou a retratar Mickey Mouse como um chefe da máfia fumante que bombardeou o Fievel de Um Conto Americano de forma casual. Você matou ele? Não foi eu que matou ele. Alguém chegou antes. Foi fácil, rato judeu. E não vamos nos esquecer do Pateta, retratado casualmente como um dos mentores do 11 de setembro durante um encontro surreal com o diabo no inferno. Está escrito aqui que você se envolveu na trama de 11 de setembro. É isso que consegui por apoiar Israel. Puxa! Tudo bem, então você vai para o fogo eterno. Isso não era apenas audacioso ou provocador. Isso era Family Guy, em sua forma mais pura e descompromissada. Grande parte do choque vinha de rumores de longa data e amplamente desmentidos sobre o suposto antissemitismo de Walt Disney. Family Guy se aprofundou nisso para gerar risadas. Há até um flashback de Peter e Lois visitando Auschwitz, e Peter erroneamente pensa que era um dos parques temáticos da Disney. Por que eu devo confiar em você? Você sempre me engana e me leva a lugares onde não quero ir. Você disse que íamos a um lugar que o Walt Disney construiu? Não, Peter, eu disse patrocinou. Essas piadas eram excessivas? Sim, esse era o ponto. Family Guy construiu sua reputação arrastando vacas sagradas para a lama, incluindo a própria Disney. E agora que a vaca sagrada é proprietária do programa, o que acontece? A Disney pensou que poderia domar sua nova aquisição? Talvez. Ou talvez esperassem que Family Guy amadurecesse, perdesse seu aspecto agressivo e se adequasse ao restante de sua marca limpa e familiar. Mas, qualquer que fosse o plano, uma coisa se tornou evidente. O programa que se seguiu não era o Family Guy que os fãs conheciam e amavam. O caos selvagem e desenfreado que o tornava especial começou a sumir. E com isso, o próprio elemento que fazia Family Guy se destacar. Family Guy durou tanto porque encontrou um equilíbrio raro. Não era tedioso como Os Simpsons, mas também não era um pandemônio total como South Park. As piadas ofensivas, racistas, sexistas ou não funcionavam apenas por serem chocantes. Elas faziam parte de tramas que ainda tinham foco emocional em relacionamentos confusos, mas autênticos. Nós nos importamos quando Brian morreu. Sentimos algo quando Meg se conectou com Peter, apenas para perceber que havia superado sua necessidade de uma figura paterna tóxica. Mas quando a compra pela Disney atingiu Quahog em 2019, parecia que ninguém, nem a equipe de Family Guy, nem a Disney, sabia como essa nova parceria funcionaria. Temos que fornecer algo chamado comentário. O comentário aqui é que aquele Mickey Mouse odeia judeus. As temporadas 19 e 20, embora aprovadas pela Fox, já tinham a presença da Disney no fundo, e a escrita parecia receosa, como se a equipe estivesse pisando em ovos em um campo minado de supervisão corporativa. Este foi o início da limpeza sutil mais sistemática da Disney. As piadas mais sombrias foram as primeiras a sumir. O humor ácido
e distorcido que antes ousava abordar o Holocausto, o terrorismo, tiroteios escolares e religião sem hesitação, foi de repente descartado por completo. Até mesmo as piadas nonsense, que antes eram a arma secreta do programa, devido ao seu elemento surpresa, desapareceram. Você nunca sabia o que estava por vir. Precisa de mim esta semana. Talvez na sexta. Cadê os gays? Aqui. Não, os bem caricatos. Vamos usá-los durante toda a semana. O show se tornou mais cauteloso, mais caricato e menos polêmico. Em vez de romper tabus, Family Guy começou a se contentar com um meio termo. Passou de uma sátira ousada para comentários mornos. Cada frase agora parece ter sido aprovada por um comitê de analistas de risco antes de ser transmitida. A abordagem destemida do programa em relação a questões de raça, política, religião e mídia agora é neutralizada pela sombra iminente do medo corporativo. A Disney não destruiu Family Guy da noite para o dia, apenas o forçou a se comportar, e ao fazer isso retirou o que o tornava relevante. Se a suavização do humor de Family Guy foi tolerável, a verdadeira frustração surgiu quando os próprios personagens começaram a sofrer, sendo transformados quase irreconhecíveis. Características que antes os definiam foram atenuadas, apagadas ou remodeladas para se encaixarem em um novo formato aceitável. E em nenhum lugar isso é mais notável do que com Glenn Quagmire. O pervertido hipersexual residente do programa Quagmire foi concebido para ser ofensivo. Ele era o personagem que fazia os espectadores revirarem os olhos e rirem na mesma medida. Seu bordão era basicamente um aviso, mas desde que a Disney assumiu, Quagmire não é mais o mesmo. Ele foi despojado de sua essência, castrado até. É como se alguém em uma reunião de negócios tivesse decidido que sua existência não era politicamente correta o suficiente para o público moderno. Agora ele é apenas um sujeito estranho, obcecado por gatos, com a mesma voz, mas sem o mesmo impacto. O personagem que antes incorporava o humor chocante, agora parece uma versão diluída de si mesmo. Até o próprio Family Guy parece estar ciente disso. Gente, precisamos fazer alguma coisa. Temos que ajudar ele a recuperar a pegada. Vamos, Quagmire, ânimo! O argumento dos defensores da Disney é que a sociedade evoluiu, e um personagem como Quagmire, um mulherengo descarado, só pode existir agora como um vilão ou um exemplo de moral. Mas estamos falando de Family Guy. Se não estão ofendendo ninguém, não estão fazendo o seu trabalho. Essa é a essência da marca. O que torna isso ainda mais desconcertante é a seletividade da higienização em curso. Quagmire, o único personagem que, apesar de seus defeitos escandalosos, trazia um carisma estranho e uma energia caótica ao programa, é neutralizado até a irrelevância. E, no entanto, Herbert, o pervertido, ainda está lá. A mesma voz ofegante, o mesmo assobio arrepiante, o mesmo clichê. Toda a existência de Herbert se resume a uma piada perturbadora. Ele é um velho que deseja Chris Griffin e outras crianças. É só isso. Não há desenvolvimento de personagem, nem evolução, nem mesmo uma reviravolta surpreendente. Ele aparece, faz algumas investidas constrangedoras e desaparece novamente. Se a Disney estivesse realmente interessada em limpar a casa e trazer Family Guy para uma era mais familiar, por que manter Herbert? Ele não acrescenta nada ao programa, nem um arco emocional, nem uma sátira inteligente, nem mesmo um alívio cômico confiável. Enquanto isso, Quagmire, apesar de todos os seus defeitos, era um personagem totalmente desenvolvido. Ele tinha profundidade, episódios que exploravam seu trauma, sua amizade tensa com Peter e seu passado familiar complicado. Ele podia ser ofensivo sim, mas também era dinâmico, capaz de sustentar histórias completas, e é esse personagem que a Disney escolheu restringir. Foi uma decisão péssima. Eles mantiveram a piada repetitiva que ninguém pediu, mas retiraram os personagens que adicionavam cor, tensão e complexidade. Disney World 8 quilômetros. Disney World! Disney World! Disney World! Eu quero ir pra Disney World! Disney World! Ainda tô bravo com você. Outro personagem que sofreu drasticamente é Stewie. Stewie era um gênio intelectual determinado a dominar o mundo e eliminar sua mãe, Lois. Esse arco, sem dúvida, atingiu seu auge no famoso episódio de simulação em que Stewie e Lois finalmente se enfrentaram em uma grande luta. E talvez sim essa piada já tivesse passado do ponto. Mas o problema é que uma vez que essa camada foi removida, Stewie nunca se recuperou de verdade.
ele se tornou emocionalmente carente. Suas histórias se resumiram a chiliques depressivos sobre Brian não passar tempo suficiente com ele. O que antes era uma paródia brilhante do tropo do gênio do mal, completa com planos mirabolantes, dispositivos apocalípticos e viagens no tempo, foi reduzido a um pré-escolar fazendo drama por não ser querido pelo novo garoto arrogante da cidade. Enquanto isso, você é o garoto legal do quarteirão, é todo confiante, sabe estalar os dedos. Tá falando disso? Sim, isso é como bruxaria sangrenta pra mim. De qualquer forma, no fundo, eu sempre quis a sua aprovação. Foi doloroso assistir. Ele não é espirituoso, é chorão. O sarcasmo foi diluído. O comentário agudo e cínico que o transformou na estrela de cada episódio foi substituído por diálogos brandos sobre sentimentos e amizade. Claro, os personagens evoluíram, mas Stewie não evoluiu, ele regrediu. O que antes o tornava um destaque no cenário da TV animada foi trocado por um humor seguro e esterilizado, feito para torná-lo mais palatável a um público mais amplo e em ambientes infantis. Mas esse não é o nosso Stewie. E ao perder essa brilhante e caótica Family Guy, não perdeu apenas um personagem engraçado, perdeu parte de sua identidade. Perdeu o personagem que podia sustentar um episódio com apenas um sorriso diabólico e um insulto bem colocado. Que martírio. 3 horas de atraso e um voo super lotado. Não olha pra gente, sua vaca porca. Pega essa calça fusô, esse travesseiro sujo da sua casa e esse refrigerante chispa da minha frente. Depois temos Peter Griffin. Ele costumava ser um idiota adorável com momentos de sabedoria surpreendente. No início, suas escolhas insensatas eram equilibradas por um charme infantil, e você podia perceber que ele genuinamente se importava com sua família, mesmo que causasse estragos. Agora ele é apenas mau, tolo, cruel e incapaz de qualquer emoção sincera. Ele passou de ser o primo caótico de Homer Simpson para uma caricatura tão exagerada que se tornou difícil rir dele. E enquanto arruinaram e reescreveram tantos personagens, de alguma forma, eles deixaram o abuso de Meg intacto. A piada recorrente de Meg ser o saco de pancadas da família, verbal, emocional e às vezes fisicamente, não mudou 1 centímetro. Se a Disney estivesse realmente empenhada em limpar Family Guy, você pensaria que eles abordariam o tratamento abusivo mais polêmico e contínuo do programa. Mas não, Meg continua a sofrer implacavelmente por risadas fáceis, muitas vezes sem qualquer retorno cômico. Se eles se preocupassem em redimir personagens ou em mudar o tom de forma significativa, Meg teria sido o primeiro ponto de partida. Em vez disso, ela permanece congelada na crueldade, enquanto todo o resto é neutralizado. É isso aí, vai ser um episódio sobre a Meg. Fique ligado e divirta-se. Aqui está o controle. Ninguém iria te culpar. Mas, com tudo isso acontecendo, o que torna tudo ainda mais irritante é que Family Guy está ciente de que isso está ocorrendo. Mas a autoconsciência resolve alguma coisa? No passado, Family Guy usava o meta-humor para apurar sua perspicácia, abordando seus próprios clichês, falhas e até mesmo sua emissora de uma forma que parecia ousada e autocrítica. Agora, usa o mesmo meta-humor como uma muleta, um escudo para desviar críticas em vez de lidar com elas. O programa constantemente lança frases como "Sim, sabemos que não somos tão bons quanto éramos", ou "Ninguém mais assiste ao programa". Não é provocador, é escrita preguiçosa, disfarçada de ironia. Em vez de resolver o problema, os roteiristas apontam para ele, dão de ombros e esperam que o público ria de sua honestidade. Então, o que nos resta é um Family Guy, que é uma paródia de si mesmo que pisca para sua própria decadência, esperando que confundamos a autoconsciência com relevância. E por falar em relevância, ela desapareceu. Family Guy costumava dominar as conversas. Episódios que tratavam de temas delicados, aborto, religião, 11 de setembro, raça e violência doméstica, não eram apenas chocantes, eram corajosos. Eles empurravam os limites culturais de uma forma que fazia as pessoas prestarem atenção. Agora, cada piada parece ter passado por 3 salas de reunião e um departamento de relações públicas antes de chegar à tela. A sátira, a controvérsia e todos os elementos transgressivos foram removidos cirurgicamente. Onde Family Guy antes se esforçava para iniciar discussões, até mesmo indignação, agora mal faz diferença na cultura popular. Sem manchetes, sem hype, apenas ruído de fundo. O programa não corre mais riscos porque o risco não se alinha com a marca Disney. Em vez de desafiar as normas ou ofender sensibilidades, ele age com cautela.
É seguro, inofensivo, previsível. Family Guy não apenas perdeu a força, perdeu a ousadia. E ao fazer isso, perdeu o pouco que lhe restava de sua relevância cultural. O que antes parecia uma granada cômica e imprevisível, agora se assemelha a uma sitcom cansada em suporte vital, rindo de sua própria queda e esperando que nós ríamos também. Vai ter o primeiro arremesso. E eu vou te ensinar. Muitas risadas e cenários exagerados à frente. Essa piada foi escrita pela IA enquanto os roteiristas estavam em greve. A deterioração de Family Guy não é um caso isolado. Faz parte de um padrão conhecido, o mesmo lento declínio que atingiu Star Wars, os Simpsons e os Muppets, quando caíram nas garras do rato. A Disney não compra programas para preservá-los, ela os compra para lucrar com eles. E se isso significa lixar as arestas, silenciar a voz pela qual os fãs se apaixonaram e distorcer o tom para algo comercialmente seguro e pronto para marketing, que assim seja. Uma vez que o programa pertence à Disney, não é mais uma história. É uma linha de produtos, e Family Guy, apesar de todo o seu caos e controvérsia, tornou-se mais uma vítima desse sistema. Foi despojado de sua identidade em prol de um apelo mais amplo e lucros mais garantidos. Mas talvez tudo isso possa ser conectado ao afastamento de Seth MacFarlane do programa.